sejam muito bem-vindos ao mais um episódio do podcast Por Trás da Fórmula, onde a gente, um programa da Laromatic, onde a gente tem o objetivo de propagar aqui conhecimento, educação, casos de sucesso, como hoje. A gente já está com um casal aqui, Love Me, né? Que é o casal que está por trás da nossa marca, a marca que a gente trabalha, a gente fabrica para eles. E a gente quer entender um pouco de como isso tudo nasceu, né? Me fala aí, Evanei, um pouco de como surgiu a Love Me. Olá, boa tarde. Então, a Love Me, ela vem junto com um pouco da minha história, né? Uma história de aproximadamente aí 14 anos na área de cosméticos, onde eu entendi que aquele ali seria um caminho a seguir. Mas eu começo bem lá atrás, bem lá atrás mesmo, quando eu tive a oportunidade de ser menor aprendiz dentro de uma empresa. E ali eu recebi um dia uma mensagem de uma pessoa que falava: Olha, você está sendo pago para aprender. E toda vez que eu ia trabalhar, eu falava: "Pô, estão pagando para aprender", ou seja, eu estou sendo privilegiado. Enquanto tem pessoas que recebem para ou pagam para aprender, eu estou recebendo para aprender. E assim eu fui levando toda a minha vida, né. E aí eu fui acolhendo um pouquinho de um, um pouquinho de outro, um pouquinho de um, um pouquinho de outro, e a gente foi agregando valor a um novo sonho que ia surgindo gradativamente, tanto na minha mente quanto no meu coração, e as pessoas que te rodeiam acabam te perguntando: "Quando vai ser a sua? Quando vai ser o seu momento? Quando vai chegar o momento da sua marca, né, ou melhor, o momento da sua empresa?". E assim a Love Me começou a crescer de forma natural. Então eu venho numa história de 14 anos nos cosméticos, passei por algumas empresas durante esses anos, empresas que agregaram grandemente na minha vida, tanto na vida profissional, quanto nas decisões que eu viria a tomar hoje, né, que estamos aqui para falar um pouco sobre o nascimento da Love Me. A Love Me, ela nasce de uma, posso dizer assim, de uma missão, que é o mais importante, um propósito, que é inspirar o amor próprio. Eu entendi uma certa feita, eu viajava para Brasília e chegou lá, eu fui implantar uma operação por uma outra empresa. Chegando em Brasília, eu implantei a operação funcionando muito bem, e uma das clientes passava e um vendedor abordou. E eu, como é o primeiro dia de operação, eu sempre estou presente. E eu conversando com essa cliente, aí eu elogiei ela, falei do quanto ela era importante, o cabelo dela incrível e tal, e a gente fez uma pequena demonstração para ela. E no final de tudo, ela acho que adquiriu um, 2 produtos, e ela veio, me deu um abraço e falou: "Obrigado, eu ia fazer uma coisa, mas não vou fazer mais". E passou esse episódio, eu subi para almoçar no quarto piso do Pátio Brasil, lá em Brasília. E chegando lá, eu comecei a subir as escadas rolantes, percebendo que cada andar, é um pouco forte o que eu vou falar, mas em cada andar tinha uma tela de proteção. E cada vez que você subia mais, tinha outra tela de proteção. E eu me arrepio porque foi uma situação muito marcante, né. E aí eu comecei a entender o que é que aquela mulher ia fazer naquele shopping. Shopping era propício a situações de percas de vidas, e eu acredito que naquele momento eu entendi, eu preciso inspirar o amor próprio nas pessoas, eu não tenho como implantar nisso, mas eu tenho como lembrar ela o quanto ela é importante. Então a Love Me, ela nasce com esse intuito, inspirar o amor, inspirar o autocuidado, inspirar a vontade de viver, a vontade de ser querida, de ser amada, de ser vista, isso tanto para homem quanto para mulher. Então naquele momento ali eu entendi, tem um propósito na minha vida que é esse. Quando a Love Me nasce, ela nasce de forma natural, porque toda a equipe que está em volta entende esse propósito. A gente sai para a rua, sai com esse propósito. A gente vem para casa, vem com esse propósito. Então, se você consegue inspirar o amor, você dá aquilo que você tem. Seu coração, sua vida só vai inspirar, só vai colocar para fora aquilo que você produz internamente. Então, isso é nosso propósito, levar isso de forma clara para todos os nossos colaboradores, clientes, parceiros, fornecedores. Então, a Love Me, ela nasce disso, desse propósito de vida. E olha como essa história é bem inspiradora, né? Porque realmente é um propósito muito forte, como ela nasceu. Enxergou em algum momento a possibilidade de trazer valor próprio para a pessoa, né? E fazer com que ela se pertencesse, né? Ou se Sim, sentisse pertencida ao universo como a gente convive. E eu lembro, né, você falando aí, você estava falando e eu lembro exatamente do primeiro dia que eu atendi vocês, né, vocês já tinham ido lá na empresa, já ti na verdade,
recebido as amostras, já tinham Uhum. feito os primeiros testes, o primeiro contato com o produto de vocês. Eu lembro que eu entrei na salinha de reunião e até hoje eu não esqueço, você falou bem assim: Vocês foram certeiros, vocês acertaram de primeira o produto", né. E naquele dia eu fiquei pensando assim, né: "Poxa, olha o quanto a gente faz um trabalho diferenciado e como esse trabalho surge", porque ele não é qualquer trabalho, é um trabalho direcionado àquele projeto, aquela identidade. E quando a gente ouve um cliente falar como isso, que naquele momento vocês ainda nem tinham começado, mas eu senti um brilho tão grande, né, eu nem sabia que a marca, o nome ia ser Love Me, né, e eu senti um brilho tão grande no olhar de vocês, tipo assim: "Encontramos o que a gente precisa", né. E assim, eu me afastei até um pouco, porque as meninas tomavam conta do projeto e só vim me reaproximar de você mais cá na frente. E aí você fala de uma coisa chamada propósito. Muito importante que tudo que a gente faça, a gente coloque um propósito na frente. Ontem a gente fez um DSP lá na empresa falando exatamente de propósito. Mas o propósito da Love Me foi chegar até aqui, né, inspirar pessoas, fazer com que as pessoas se descobrissem, com que as pessoas se autoamassem, né. E da agora em diante, como é que funciona? O que que a Love Me, traz aí? Explica aí um pouco para as pessoas o que é a Love Me, onde encontra, como é que é seu trabalho, como é que isso se distribui, quais são os produtos, qual o prazer que você tem hoje quando você vê lá, vou até fazer aqui um rápido spoiler, né, dos quiosques da Love Me, como é que funciona isso? Eu vejo que suas redes sociais tem muita gente que elogia os produtos, né, são muitos depoimentos. Como é que isso toca hoje você, quando você vê o resultado desse projeto que nasceu lá atrás com um propósito que lhe tocou, foi vida, né, Sim. vida de uma pessoa, isso lhe tocou lá atrás. E que hoje você reflete isso em bem-estar, em estímulo para as pessoas se amarem. Então, eu lembro até hoje, né, da nossa primeiro bate-papo, nossa conversa, e você quando traz essa mensagem de acertou de primeira, eu conversei um pouco um pouco antes de chegar até lá, né, e eu falei assim: "Olha, eu vou para esse lugar, mas eu só tenho uma chance". Acho que você lembra muito disso. Eu Lembro. não tenho um plano B, não existe Exatamente. plano B para Love Me. É plano A e a chance é essa. E quando a gente foi pedir para produzir produtos em outras indústrias, eh, a gente teve uma devolutiva boa das outras empresas, porém vieram produtos de caixinhas. Como é esse produto de caixinha? Eu tenho 10 caixinhas para te vender, você escolhe uma caixinha, bota seu rótulo e bota sua marca para vender. E a Love Me é personalizada, porque o Inspirar o Amor, que te motiva a amar, é diferente do que motiva a Dora, do que motiva a Leidiana, do que me motiva. É. E precisava ser algo personalizado, não estávamos buscando algo de caixinha. E aí eu tive uma reunião com a equipe de Dora, primeira primeiro momento, e chegando lá eu falei para ela: "Olha, esqueça o valor do produto, eu Ele não quero exatamente é saber o assim. preço, quanto vai custar. Eu quero que tenha resultado". Os clientes que vão em busca do produto, eles estão em busca de um meio, porque, lá na nossa empresa a gente tem essa convicção que o produto é um meio para realizar um desejo ou um sonho. Isso. Então não adianta a gente estimular o sonho, o desejo que nasce primeiro, porque antes da mulher chegar e comprar um produto de cosmética, ela se imagina como ela vai ficar usando aquilo. Então ela gerou um desejo, gerou uma expectativa e no final se frustrar. Ou seja, em vez de inspirar o amor, vou inspirar outros sentimentos negativos. Então esqueçam qualquer tipo de precificação agora. O que a gente precisa é de resultado. A partir daí, a gente começa a evoluir. E assim a equipe seguiu. A equipe seguiu uma orientação que não sabia, mas já era uma orientação da própria gestão da direção de Dora sobre a fábrica. E aí, quando elas me mandaram a amostra, tinha uma pessoa que recebeu, que testou, falou: "Não, o produto é esse. Agora a gente vai lá para ver só questão de fragrância, ajustes pequenos, mas entrega o que é prometido". E assim nós chegamos lá com total Lembro, convicção, sem plano B. lembro. Eu lembro que, assim, foi e é bom vocês saberem que foi a segunda vez que eu me senti o que é isso. A primeira vez foi quando um casal, né, chegou lá e falou assim: Dora, eu fiquei desempregado, né, durante 6 meses, eu estou tentando me recolocar.
mas eu não estou tendo facilidades e, assim, eu vou montar uma marca de cosméticos e me disseram que tem que ser com você aqui. E, assim, eu não tenho plano B, porque eu só tenho esse recurso, eu vou colocar aqui, né. Então isso traz um peso pra gente que é o quê? Ou a gente acerta ou a gente acerta, né. Sim. E a gente acertou, né, graças a Deus nas 2 situações a gente acertou. As 2 que eu me senti bem mais, assim, né, persuadida, as 2 a gente acertou. E você traz uma coisa importante, Evani, que é o seguinte: muita gente hoje, quando nos procura pra fazer uma marca, a primeira coisa que as pessoas se preocupam é preço. E já é a segunda vez que eu escuto de você exatamente o contrário. E você comunga comigo quando você fala disso, porque eu entendo o seguinte: o que a gente vende, de fato, ele não tem preço. Porque o bem-estar de uma pessoa, você pegar um produto, você usar, você ter o resultado, mexe com você de tal forma que não é o preço. E eu tenho produtos lá, por exemplo, eu tenho vários produtos lá que custam caríssimos para o ponto de vista de um consumo de cosméticos. Eu tenho ativos, inclusive, que a gente trabalha, onde o quilo do produto custa R$ 10.000. E a gente coloca esse ativo em produtos e vende por preços maiores, porque o projeto pede isso, mas que a pessoa vende. Então, essa linha de pensamento, ela é uma linha que ela vai contraditória ao que a maioria pensa. E eu faço produtos mais em conta? Faço, porque eu tenho que responder àquele projeto. Não adianta pegar um produto onde o plano de negócios da pessoa não cabe aquele preço e eu entregar um produto com preço menor, ou maior, porque ela não vai vender, ela não vai se adequar. Então eu tenho projetos lá de vários preços e a gente vende de vários preços. Mas essa forma de pensar, ela é diferente. Me explica um pouco mais, explica para todo mundo que está te escutando. Da onde vem isso? Onde é que você acredita nisso, que você desbrava o mercado sem se preocupar com preço? O que é que está por trás disso? Então, ano de 2013, Rapidinho, se eu não me Leidiane já lhe engano. deu uma olhada, porque Já, né? Leidiane é o financeiro, né? Não Ela é? deu uma olhada do tipo assim: olha, eu não estou sabendo que você está pensando desse Não é? jeito. Leidiana já vai me dar uma chamada quando eu chegar em casa. Mas, gente, é interessante, né, que o mercado ele muda de uma maneira muito rápida e voraz, né? No ano de 2013, eu participei da minha primeira feira de cosméticos na Beauty Fair, lá em São Paulo. E chegando lá, eu tive uma percepção, já tinha 2 anos no mercado, e fui participar dessa feira, que seria uma feira onde teriam lançamentos, a segunda maior feira depois da Feira de Bolonha, se eu não me engano. E aí Isso. teria lançamentos, teria muitas novidades. E aí eu comecei a ver um movimento chamado influencers e blogueiros, lá dentro desse movimento. E esses influencers eram responsáveis por levar aquilo que eles acreditavam que funcionava para a indústria. Alguns levavam maisena, outros levavam. E estava na época da febre do óleo de argan. Hum, Era óleo de argan, tudo levava óleo de argan. E foi a última atacada da indústria para o consumidor. As indústrias que se atentaram a isso, aquele momento foi a mudança, a virada de chave, onde a indústria ditava a regra do que o consumidor ia utilizar. Quando chegaram as blogueiras, as influências, a regra mudou. Ela pegava o que o consumidor tinha em casa, ou que era mais acessível, e transformava aquilo em produtos. E as indústrias que se atentaram a isso começaram a entender, não é sobre o que eu entrego, mas é sobre o que o outro quer. Então a gente precisa perfeito. tratar cada pessoa como ela gostaria de ser tratada e não como eu gostaria de tratar ela ou como me tratasse. Pois imagine o seguinte, existe um falso ditado que diz, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Não, eu gosto de ser tratado de uma forma, mas Dora gosta de ser tratada de outra. Então quando Exatamente. a indústria entendeu isso, e algumas demoraram muito a entender, o mercado começou a dar outros sinais. E aí que a gente começou a surfar nessa onda. Entender cada desejo e necessidade. Como eu estou sempre no corpo a corpo com o consumidor, eu tinha essa facilidade de escutar, de ter uma noção do que o cliente de fato quer. Saber essa dor, essa necessidade. O Peter Drucker já diz, né? Uma empresa só nasce para atender uma necessidade, ou seja, existe uma necessidade e a necessidade é personalizada. O mercado, a vida está cada vez mais personalizada. O alfaiate está voltando de novo. E às vezes quem está despercebido a esse movimento acaba ficando um pouco fora. A Love Me, ela vem com essa estrutura, né? De personalizar
tanto atendimento, quanto produto, quanto a entrega e quanto o feedback desse cliente quando a gente recebe, porque o feedback é importante para a nova personalização. Então, quando a gente escuta algo positivo, o sorriso vem grande, mas quando a gente escuta algo que possa melhorar, nós temos uma oportunidade muito grande de personalizar aquilo que a gente ainda não conseguia entregar. Então, aí que nascem os novos projetos, aí que nascem as novas expectativas, e aí que a gente corre para lá, para a Laromatic e diz, Dora, tem essa dor agora. É. Repara só, você falou aí na sua fala, 2013, foi exatamente quando a Laromatic nasceu. Você vê que desde aquela época eu já entendia que a questão é personalidade. Ou seja, eu não sou igual a ninguém, eu sou um indivíduo único nesse mundo. Então eu posso ter características físicas parecidas com algumas pessoas, posso ter características de personalidade parecidas com a de algumas pessoas, mas o conjunto de cada indivíduo ele é único. Então, por mais que a gente faça um produto para uma pessoa, mas ele não vai atingir a maioria. Então, cada um tem que ter a sua personalidade. E a gente começou a fazer isso desde 2013. E eu lembro que algumas pessoas chegavam e diziam assim: ah, vocês fazem produto para farmácia de manipulação? É, porque a quantidade é pouca, a gente faz a partir de 100 unidades. Eu falava: não, porque manipulação não pode ter produto dessa forma, porque isso é industrializado e não pode ser. Então as pessoas não acreditavam e até faziam chacotas com relação a isso. Só que eu já estava pensando que hoje, 10 anos depois, 12 anos depois, está se concretizando, certo? Mas voltando a isso, quais são os diferenciais da Love Me? Onde é que você diz assim: "Não, a gente é único e acabou"? Então, entendendo esse propósito de personalização, a gente consegue hoje, através de um atendimento técnico, que é a diferença, né? Entre você vender um produto de prateleira e você ter uma assessoria técnica no momento da compra. Então, nós temos lojas quiosques nos shoppings de Salvador e Lauro de Freitas, com plena expansão, e onde há profissionais preparados, antes de entrar na empresa, ele passa por um período de capacitação para que ele tenha aquela entrega técnica que o cliente exige. O mercado está cada vez mais exigente, onde eu posso dizer e afirmar com total convicção que qualidade não é fator diferencial. Mas quando a gente fala lá atrás, olha, produza um produto com qualidade é somente para ser competitivo. Mas se eu deixar esse produto ali, ele vai ser mais um na prateleira. Quando eu passo nas lojas, vejo cada produto bonito na prateleira e não vende. E aí a gente entende. Eu estou conseguindo comunicar isso para o meu consumidor. Olha, eu tenho algo que atende a sua dor, mas eu não sei qual é a dor desse consumidor. Então, como é que eu posso dizer para ele, eu tenho algo para ele? E quando a gente está no corpo a corpo, no dia a dia com os clientes, que o cliente chega e fala, olha, já usei de tudo, não deu certo. Aí eu falo, poxa, caiu no lugar certo, na hora certa, para ser bem assessorada. Eu acho que você tem o mesmo sentimento que às vezes eu tenho, né? Porque assim, hoje a gente tem um banco de dados, de formulações, eu acho que mais de 6.000 formulações, né? Então é muito projeto que a gente desenvolveu ao longo desse processo. E às vezes a pessoa diz assim: olha, o produto que você fez, ele é perfeito. A pessoa fala tão bem que, óbvio, não dá tempo de eu testar tudo, né? Por mais que eu experimente, a maioria dos produtos que a gente faz, tem produtos que não consigo, né? E eu fico pensando: poxa, será que isso saiu daqui mesmo? Porque o elogio, a entrega, ela foi tão perfeita, o depoimento, ele é tão, assim, significativo, tão relevante, que você vê que a pessoa coloca a vida na voz. É como se ela estivesse falando de algo que é muito enriquecedor para a vida dela. É aquele encontro que ela precisava com o produto que ela encontrou. Então isso traz uma satisfação, assim, que eu fico realmente, assim, encantada, apaixonada, né, por todo esse momento quando a gente vive situações como essa. Quando a gente fala em testar, né, é algo que dá uma certa insegurança. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Todos os produtos que chegam, primeiro quem testa é minha esposa e minha filha. Minha filha tem 2 anos de idade, Hã. então ela já usa Love Me Laromatic, completou 2 anos, ela já começou a utilizar. E qual é essa segurança? É que a gente tem no processo fabril, ou seja, toda a parte que é produzida por vocês, a gente tem essa convicção que virá o melhor, que virá um produto seguro, um produto que o cliente vai poder usar de forma acessível, mas porém sem
nenhum dano posterior. Pelo contrário, todo o resultado prometido pelo rótulo, tudo que está escrito ali é o que realmente o produto entrega. Então, é um trabalho de 4 mãos que hoje a gente desenvolve e chega na ponta, às vezes, eu faço questão de levar os feedbacks para vocês, porque é o trabalho de backstage, né? É o trabalho ali que está por trás das cortinas, que ninguém vê. Às vezes vê Uhum, a Love Me, mas não vê uhum, a Laromatic que está ali por trás, que faz uhum, todo esse trabalho a 4 mãos e que tem que ter também o crédito, tem que uhum, ter essa visibilidade. Então, aproveitar a oportunidade, parabenizar e agradecer por essa parceria que tem dado certo. Acho que é uma uhum. coisa que nos leva a evoluir com segurança. A Love Me vai avançando com segurança. Nós começamos com 1 unidade, hoje já estamos com 3. É eminente até o final do ano de ter pelo menos mais umas 2 ou 3 unidades. Então, tudo isso a gente só consegue avançar quando a gente encontra um porto seguro. Não adianta a gente ter muitas lojas e não ter uma boa entrega. Hoje a gente avança porque nós temos segurança na parceria com a Laromatic. Uma coisa importante, né, vocês começaram, se não me falha bem a memória, né, acho que tem 1 ano e meio, né, É 2 anos, 2023. O primeiro 2023. produto foi vendido 7 de outubro de 2023. Pronto, então a gente não tem 2 anos, tá. Tem muita gente reclamando de crise, Isso. né. Então em 2 anos, em menos de 2 anos, vocês já estão na terceira franquia, não é isso? Na terceira Primeira loja, loja. na terceira loja. Loja. Imagino que até outubro, quando vocês fecham 2 anos, vocês já estarão com pelo menos mais 1 ou Mais 2 um. dentro da projeção de vocês. E olha, isso aqui estamos falando de um cliente que começou recentemente, menos de 2 anos, começou como muitos de vocês, com 100 unidades ali fabricando. Hoje os pedidos dele ultrapassam as 100 unidades. Em um movimento onde muitas pessoas se desanimam, eles já estão na terceira loja, caminhando para a quarta loja. Então isso para mim é muito mais do que um caso de sucesso. Isso é uma vontade de compreender, é uma vontade de crescer, é compreender onde você está e saber onde você quer chegar. São pilares que a gente está todas as vezes sempre pontuando para nossa equipe e sempre trazendo em consultorias empresariais para nossos clientes. Surgir, fazer uma marca, fazer um produto, gente, não é o problema. É o menor dos problemas, o fazer um produto. Desenvolver um produto não é uma coisa que requer um pouco mais de cuidado, porque a gente precisa, no nosso caso, entender o que vai representar, qual é a entrega que a gente precisa dar para vocês. Então, a pessoa chega e diz: "Ah, eu quero um produto para cabelo cacheado". Mas as perguntas, né, qual é seu público? Quem você quer entregar esse produto? Qual é o tipo de cacheado que você quer? Então, entender detalhadamente o que a gente precisa faz parte de um processo como esse. É por isso que a gente colhe juntos bons frutos, porque você sabe o que quer e a gente sabe o que precisa entregar. Agora vamos lá, me conta aí um pouquinho do que é. Eu já sei, né, mas tem muita gente que quer saber o que é que Love me vende. É perfume, é produto de cabelo, é produto de pele, é o quê? Me conta aí. Então, a Love Me, ela marca, posso dizer assim, híbrida, né? Ela consegue perpassar ali por todo o universo feminino. Hoje nós estamos com cosméticos, iniciando com cosméticos capilares, foi o nosso ponto de partida, mas a marca está totalmente aberta para a expansão, e isso a gente está conversando muito, que a Nos Aromatic também bastidores. tem esse braço de expansão, que é trabalhar com corporal, trabalhar com maquiagem, tudo isso está sendo já preparado aqui por trás Dos dos bastidores, bastidores, né. mas em breve vamos trazer aqui para vocês também. Mas a Love Me hoje tem shampoo, condicionador, máscaras, tratamentos para lisas, cacheadas, crespas. Estamos lançando agora a linha infantil, que já está no forno também para sair, para queda de cabelo. Muito obrigado. Para queda. Então, nós temos tudo isso preparado e especialmente com uma assessoria técnica, porque muitas vezes a gente tinha, em outros momentos, né, em outras empresas, a reclamação às vezes de um cliente falar: olha, eu comprei, mas eu não sabia como utilizar, então não deu aquele resultado esperado. Então, essa assessoria que a gente dá junto com a qualidade técnica, quando eu parei para entender, olha, eu tenho um bom produto, não preciso me preocupar. Foi o que a gente estava conversando sobre você ter parceiros
e te deixem tranquilos em relação àquilo. Hoje a Laromatic nos deixa tranquilo em relação à produção, à entrega do produto. Então, com todo o lastro do mix que a gente atende todos os tipos de cabelo. Vamos lá. A gente, na Aromatic, mudamos um pouco o nosso conceito, né, do que a gente faz. A gente percebeu que temos muita importância na vida de cada cliente nosso, né? E não é apenas um produto que sai de lá. O que sai de lá é uma expectativa de negócios, é o criar uma marca, né, como criamos a Love Me junto com vocês, é fazer essa marca crescer, é fazer essa marca se fortalecer, expandir, é prosperidade empresarial. Então, todo esse conceito são valores novos que a gente acabou de agregar à empresa, tá? Como é que foi? Como é que você visualiza ao longo desses 2 anos, vamos dizer assim, um pouco menos, o que que a Laromatic provocou na vida de vocês, dentro desses valores que a gente tem passado para os nossos clientes e como valores da empresa? São valores que se unem aos nossos valores, né? São valores que trazem uma visão mais ampla do que é empreender no Brasil. Empreender no Brasil, a gente vinha conversando, é desafiador, tem vários obstáculos. Por isso que não é um mar para todo mundo. Eu falo isso para muitas pessoas que me cercam, né? Não adianta ter dinheiro. Ter dinheiro não é um fator privilegiado para você poder empreender. Não adianta ter vontade se você não for cercado das pessoas certas para fazer aquilo que você não é competente ou preparado para fazer. Então, a parceria com a Laromatic nos traz justamente isso. A preparação que nós não temos, a gente encontra em vocês, e o que nós somos bons, que é em vender. Essa é a nossa especialidade. Essa é a expertise da Love Me. Quando você traz uma bagagem de 14 anos, aí você consegue trazer as suas experiências de gestão do negócio, e é isso que a gente consegue implantar junto com a segurança do produto. Aí você bota 2023 para cá, nós tivemos um crescimento de 300%, contando em nível de unidades. Mas em níveis de vendas, a gente iniciou com 100 unidades de cada item. Hoje tem produtos que a gente fabrica mensal 2.000, 3.000 unidades. Então você tem um crescimento aí assustador. E isso acaba encantando o nosso modelo de negócio por todo mundo que cerca a gente. Então, cada vez que a gente chega em um shopping novo, já estávamos esperando vocês. Os convites para estar nos shoppings, né? Isso é muito gratificante porque os shoppings hoje, todo o Brasil, buscam a gente para estar. Então, imagine uma marca com menos de 1 ano e meio de mercado ser conhecida a nível regional e nacional para estar presente nos grandes shoppings do Brasil, que são vitrines. Então, assim, a gente expõe o que a Laromatic produz e leva essa marca com segurança para as grandes vitrines do Brasil. E isso é prosperidade. A prosperidade não está ligada somente ao ganho financeiro, mas o Isso. como você é visto, como você é avaliado, e isso dá valor ao seu negócio. Então, hoje a Love Me, ela nasce e tem um valor agregado construído nessa parceria de 4 mãos. E repara só, quando a gente começou em 2013 a Laromatic, o que a gente tinha, né, o que eu sempre tive? Eu sempre tive uma experiência muito grande na área de qualidade. A minha profissão é essa, né, sou química e farmacêutica e atuei por muitos anos na área de qualidade. E aí surgiu a oportunidade de fazer uma consultoria. Então eu montei uma empresa de consultoria. E nessa empresa de consultoria, eu fazia projetos que iam de capilar, corporal, facial, né, projetos pequenos, projetos grandes, e tudo isso foi o arcabouço de tudo que a gente oferece hoje a vocês a nível de entrega. Dentro dessa diversidade, tá? Qual é a sua experiência em estar dentro de uma empresa que não oferece, né, a caixinha, como você falou, mas que você olha para frente e você diz: "Olha, se eu pensar em uma loja, se eu pensar em um modelo catálogo, eu tenho uma empresa que já está comigo. Se eu pensar em expandir essa loja para um modelo mais diversificado, essa empresa já está comigo". O que que isso lhe provoca de diferença na parceria? Qual é o sentimento que você tem com relação a isso? Então, aí o financeiro vai me pegar de novo. Olha, na Porque, próxima, se você me disser isso mais uma vez, eu vou precisar deixar a Leidiane na então, outra sala, viu? porque a gente solta o freio, né? A gente acaba soltando o freio das incertezas.
Será que vai funcionar se eu for para dermo? Será que vai funcionar se eu for para maquiagem? Será que vai funcionar se eu for para corporal? Essas interrogações, elas são mitigadas, são totalmente diminuídas quando a gente tem uma Leidiane, parceria mais a sólida. gente faz a partir de 100 unidades, fique tranquila. E Tem que tra- você não vai ter prejuízo, Ela porque não tem 2 sabe. anos de validade. Ela É só vê, mesmo? ela só vê as amostras chegando. Ó, teste essa daqui que eu vou mandar pra técnica testar, vou mandar pra tal cabeleireira testar. Mas eu fico distribuindo as amostras pra ela não ver a quantidade. É que nem aquela mulher que compra muito na internet, nas redes sociais. Ah, não, isso aqui é de minha mãe, é da minha filha, não sei o Eu nem quê. vou contar quantas amostras entregamos a ele esse mês, viu? Ai, mas tem muita coisa em desenvolvimento. Isso também vem dessa parceria com segurança, com responsabilidade que vocês têm no que vocês produzem e fazem como se fossem para vocês. Então, eu costumo dizer que é a união de CNPJs. Ou seja, a Uhum, gente gruda as duas empresas ali e acaba caminhando juntos. E o sucesso da gente, acredito, tenho total convicção que também é o sucesso de vocês. Assim como sim. vocês crescem, expandem, também o sucesso nosso, que a gente tem mais Uhum. segurança. Então imagine você ir para uma indústria no qual você não sabe o dia de amanhã. Então, amanhã, como é que será? Essa indústria vai continuar? Ela desenvolveu nossos produtos? E se ela fechar as portas? E se a É. Anvisa chegar aqui? E se... Então, hoje a gente não tem como eu costumo dizer, que o Valdeci, ele é torto e barrigudo, né? Então, aí, a gente Esses problemas todos não... ficam comigo. Então, Todos esses ficam comigo, né? fora a equipe, né? O time da Laromatic, eu acredito muito no poder das pessoas, né? Isso tudo que a gente está vivendo, a gente não vive sozinho, a gente tem uma equipe, um time preparado e disposto a viver o sonho e participar e construir novos sonhos juntos com a gente. Então, tanto a nossa equipe, eu não sou, costumo dizer, eu não sou nada sem o meu time, sem a minha equipe. E assim eu vejo também na Laromatic, né? O quanto as pessoas em cada um dos setores, desde a limpeza, a entrega, a produção, a área de desenvolvimento, a diretoria, elas conversam no mesmo propósito, no mesmo sentido. E isso me deixa mais tranquilo, confortável. Porque imagine alguém que vai produzir o seu produto que não gosta de você. Você sabe o que. Você sabe o que a minha equipe é motivada e assim, não é nem motivação, é consciência, né? Eu tenho despertado em cada um deles que o que a gente entrega muitas vezes é a vida financeira de um cliente. E, por exemplo, vocês são um casal. Então, imagino que a renda da família de vocês vem desse projeto, né? Então, se a gente não consegue fazer entrega, se a gente não consegue entregar no prazo correto, se a gente não consegue fazer com que o projeto de vocês cresçam, eu imagino a frustração que é vocês terem que declinar em um projeto que tem tudo para ser bem-sucedido. Então, os nossos colaboradores, eles hoje entendem que nós somos responsáveis. Por isso que ninguém lá pensa na entrega de um produto. Todo mundo já tem consciência que produto qualquer lugar faz. O nosso negócio não é fazer produto. A gente materializa tudo isso que vocês estão falando em um produto, porque isso tudo é subjetivo. Eu não posso provocar uma renda, um crescimento de uma empresa como a gente provocou com vocês se não tiver um produto, né? O que faz isso é o produto, mas o que está por trás, quando qualquer cliente nos procura, não é desenvolver um produto, é entregar um produto para que contemple expectativa de novos negócios, crescimento, prosperidade empresarial, fortalecimento de uma marca. Então, esses valores eles são subjetivos, é o que hoje a gente trabalha. É isso que a gente faz. Tem um outro ponto que é muito importante, assim, que eu vejo na Laromatic, por mais que ela seja uma grande indústria, você tem a mudança de rumo rápida se adequa às necessidades do cliente, né? Então, por exemplo, a gente fabricou um item que superou a expectativa de vendas e esse estoque zerou por um bom motivo. E quando a empresa é engessada, a indústria é engessada, ela teria um prazo de receber embalagens, receber rótulos, receber tudo isso para entrar numa linha de produção. Ou seja, o time da venda de sucesso, você acaba perdendo como empreendedor por conta de uma certa burocracia que até em certo tempo você acaba que entende.
Mas a Aromatic, ela se coloca no lugar do empreendedor, do empresário que está ali e teve aquela surpresa e festeja junto, né? Que é o legal. Rapaz, vendeu muito, É. pô, a gente acertou na veia. Vamos lá então, que agora... Olha. E aí começa um novo processo, refaz toda a linha de produção, encaixa você ali, entrega seu produto no tempo mais curto possível e isso ajuda muito no nosso processo de crescimento. Eu abuso bastante a equipe, porque nós temos essa vontade de crescer de forma sustentável, mas sabendo que temos muito mais para fazer do que temos feito até agora. E com vocês tem sido mais, nem mais fácil, mas mais seguro. O que a gente faz é adaptar, né. Então, por exemplo, a gente por ter nascido terceirista, a gente não tem marca própria, então todo o nosso trabalho é em cada projeto que a gente desenvolve. Então, quando o Love me chega e traz uma necessidade, o que que a gente entende? É como se fosse uma marca nossa, porque é a nossa marca, a gente não tem marca própria. Então é como se eu pegasse, se eu não atender Love Me, se eu não atender ao outro, se eu não atender só que óbvio, isso precisa ter um fluxo, isso precisa ter uma organização, mas o que que a gente entende? Olha, não dá para ser essa semana, não entra essa semana, mas daqui a 15 dias ou na semana que vem a gente vai fazer e a gente encaixa. Então cada projeto nosso é que nos motiva. Então a gente começou em 2013 e eu lembro que a gente começou em um galpão de 100 metros quadrados, com um reator de 100 quilos, com uma envasadora e com 2 funcionários. Então 13 anos depois a gente está em uma área de 750 metros, com 6 reatores, com 5 linhas de produção e com quase 30 funcionários. Então do mesmo jeito, então como é que surgiu tudo isso? Cada projeto que chega. Então cada um chega com um sonho, tem pessoas que só sonham, tem pessoas que sonham e tira do papel, tem pessoas que tira do papel, que nem coloca no papel, já vem para a prática, né. Coloca os na Tem coloca o sonho, é. Não, tem clientes que dizem assim: "Olha, eu confio plenamente em você, bote o cheiro que você", não, eu não coloco cheiro em produto de ninguém, porque o meu olfato ele não é bom, então eu não vou colocar, entendeu? Mas há um nível de confiança e isso é o que a gente precisa passar, porque é esse o nosso trabalho, é esse o nosso desenvolvimento. A gente está com a empresa inteira à disposição de cada projeto para exatamente entender por quê. O que a gente entende? Se a gente entrega o que Love me precisa, tem outra pessoa aí que vai entregar, né? Tem outro lugar que vai querer. Então a gente vai, na verdade, fazer a entrega do produto atendimento, né? Atendimento. Eu quero que você fale um pouquinho disso. Só um pouquinho. Então, hoje nosso, como a gente destacou bem, né, nosso atendimento ele é personalizado e técnico com os nossos clientes. Óbvio que tem a mágica, né? Tem também a mágica. Sim. Mas quando esse cliente chega no nosso PDV, no nosso quiosque, ele se sente à vontade de estar ali, né? Existe um acolhimento, existe um atendimento, sorriso olho no olho, sorriso no rosto, humanizado, e tem a resposta daquilo que ele procura. Então, quando existe uma anamnese, uma sondagem para entender as necessidades desse cliente, as dores, tudo isso é colocado na mesa e dito para ele, olha, isso aqui a gente vai mostrar para você que funciona. E quando ele vê aquele resultado, ele fala, rapaz, que mágica é essa? Fala, mágica, eu vou te mostrar quem é que faz a mágica. A gente só reproduz. Mas o resultado é encantador, os clientes saem vibrando, os feedbacks, a gente pede para o cliente que puder gravar, mandar, e acaba chovendo de feedbacks no nosso Instagram. Isso pra gente é maravilhoso, porque é o consumidor falando. Uma coisa somos nós abrir um comercial de TV, botar um patrocinado na internet e dizer, olha, a Love Me é maravilhosa, é incrível. Outra coisa é quando o próprio consumidor fala, e isso nos motiva. Esse feedback é o que a gente busca cada dia mais. E agradeço mais uma vez. Vamos lá. O que Pode falar, fala no microfone. Diga. Isso. Quando você falou de falou pronto, quando você falou de confiança, eu me fez refletir que Rickson falou da nossa filha, ó, a nossa filha experimenta os produtos, ela tem 2 anos e a nossa filha é um bem mais precioso, né, que Sim. nós temos. Para você ver o nível de confiança
a gente só apresenta algo para o bem mais precioso naquilo que a gente confia. E é muito do que falou, é isso que o nosso cliente consegue enxergar no produto lá no fundo. A gente conseguiu trazer essa confiança para um bem mais precioso e passar para os nossos clientes que também são preciosos para o nosso negócio. Leide, foi assim que começou a nascer a linha infantil de vocês, que vai sair já já. Porque Sim. quando ele me falou isso, eu disse: "Não, você não vai poder dizer que esse produto é infantil, você tem que criar a sua linha infantil". Aí ele: "Ah, é?" Eu digo: "É sim, então vamos fazer a linha infantil". Então é assim que tá nascendo Love Me E o Kids. legal, né? O legal de tudo é quando a gente vê o resultado, né, acontecendo, a gente tem essa certeza de prosseguir nesse caminho dos testes, dos lançamentos. Traz nos traz. Ficou bom agora? Vamos lá. Ficou, pode seguir. Ao vivo é assim mesmo. Então, nos traz uma segurança para plantar e saber que vai colher. Para plantar aquilo que a gente espera desse cliente. A gente trabalha com algumas miniaturas, a gente entrega isso para o cliente, sabe? Olha, espera aí 30 dias para ver se ele não retorna. Então a gente entrega a nossa certeza, a gente faz um investimento altíssimo em uma miniatura que é o próprio produto. Então, para entregar isso de graça para o cliente, entregar um produto e falar, olha, tenho certeza que você vai usar e vai voltar. As experimentações, a equipe faz tanto para quem compra quanto para quem não compra, da mesma forma, na mesma delicadeza, na mesma personalização, porque sabe da resposta do produto. A equipe compra o produto antes até mesmo de chegar. Falar que tem uma novidade, nosso time todo quer. Não, eu quero receber primeiro, eu quero testar antes, eu quero ver o resultado no meu cabelo. Então, a conexão dos produtos com o nosso time, com a Love é muito forte, porque a equipe sabe da resposta dos produtos, tem confiança. Eu recebi alguns profissionais que vieram de outras empresas do mercado e eles falavam: "Mas eu chego aqui, eu fecho meus olhos e vendo com a certeza que no outro dia não vai ter ninguém aqui para devolver o produto. Eu fecho os meus olhos e vendo um produto com a finalidade de cachear, que eu sei que vai cachear, que vai hidratar, que eu sei que vai hidratar, que diz que ali dentro tem óleo de rosa mosqueta, que tem óleo de rosa mosqueta ali dentro. Então, a segurança de você prometer e cumprir. Então, tudo isso que a gente está trazendo é esse resultado da equipe comprar a ideia e aceitar a realidade dos produtos darem o resultado de imediato, que ainda tem isso. Ah, vai demorar quanto tempo para dar o resultado? E a gente tem a segurança de dizer, pode usar agora, que você vai ver o resultado agora no primeiro momento. Eu não posso contar muita coisa aqui agora, porque ainda está nos bastidores, né? Mas a gente está preparando muita coisa para vocês. Agora, o que que a Love me está preparando para os seus clientes? Diz aí quais são as novas tendências, o que é que vocês pretendem, como é que vocês querem estar daqui a 5 anos? Vamos ver a Love me daqui a 5 anos, onde é que está, como é que é esse projeto, para a gente saber chegar até lá. Então, financeiro. Esse financeiro eu não sabia, já entendeu quem manda, né? A dona do dinheiro, né? Mas a Love Me, ela nasceu com um caminho a trilhar, né? A gente sabe o alvo que a gente precisa acertar e temos esse objetivo de nos tornar uma empresa referência em cosméticos e em atendimento exclusivamente à mulher. A gente tem acho que Deus me privilegiou ser pai de menina, justamente para entender mais desse universo. Deixe ela fazer 15 anos que você vai repetir isso, viu? Aí eu vou Vamos ter que aprender gravar, uma ainda bem nova que tá face. gravado, né, Leidiane? Mas eu acho que é um universo amplo e que a Love Me tem tudo para estar nesse mercado, nesse universo que nos traz inúmeras oportunidades, inúmeros nichos. Hoje estamos no foco de nos tornar, daqui a 5 anos, uma empresa referência em cosméticos em geral, não somente capilar. Capilar, ela nasce como uma especialidade, mas que terão ramos para a gente poder abranger esse negócio. Sabemos o tempo certo, você cravou, 5 anos é o tempo certo que a gente tem para chegar nesse nível. Pode. Grava aí. Bom, eu quero agradecer a vocês, primeiro pela confiança, pela parceria, pelo respeito, né, por todo carinho, né, dedicado não só à Aromatic,
o papel, mas lá na Matic empresa, equipe, né? Quero que vocês saibam que toda a produção, né? Aliás, meu pessoal, ele é muito apaixonado por tudo. Eu tenho uma equipe que tem tempo já comigo, exatamente porque a gente só quer pessoas que tenham valores, né? E que correspondam a esses valores. Porque não é dinheiro, não estamos falando de dinheiro aqui, de quanto se paga, né? De CNPJ. Aqui estamos falando de outros valores muito importantes na vida de cada um de nós. E há um carinho muito grande quando é a produção da Love Me. Primeiro por você que chega lá, vocês chegam lá com muito carinho também com todo mundo. Então isso vai se refletindo na equipe como um todo e a gente vai se misturando. Love Me Laromatic vai virando uma coisa só. E então agradecer, né, a confiança, a essa questão de isso vai ficar marcado, que realmente agora você me lembrou, né, eu só tenho a plano A, eu lembro realmente disso agora, quando ele falou, e graças a Deus que a gente conseguiu colocar seu plano A em execução, e você está aqui hoje contando um sucesso e graças a Deus terá muito sucesso ainda. A Love Me também agradece a parceria, porque a gente ter com quem caminhar é muito difícil hoje, nos dias de hoje, você ter parceiros para caminhar com um propósito, que comunguem do mesmo propósito ou de propósitos semelhantes, e leve a parceria a nível até próximo à sociedade. E a gente sente as dores um do outro, a gente compartilha os sucessos, e isso traz uma resposta do que a gente vinha buscando, né? Essa parceria é a resposta do que a gente vinha buscando. Nós cremos num Deus que une coisas maravilhosas, e eu acredito nessa união por parte de Deus também, divina, porque nada acontece sem a permissão dele. Mas temos a certeza também que precisamos arregaçar as mangas e continuar caminhando juntos para que esse sucesso se espalhe para todo o Brasil, e teremos outros podcasts como esse para contar os novos momentos que viveremos juntos. Então, muito obrigado e vamos crescendo juntinhos. Chegamos ao final, né? Chega da vontade a gente continuar aqui a tarde inteira, né? Mas eu já tô vendo ali os dedinhos subir 1 minuto, 2 minutos, e aí a gente precisa respeitar o tempo. Mas chegamos ao final de mais um podcast, né, de casos de sucesso. O casal vai estar aqui, sim, mais outras vezes, falando em outros momentos de outros lançamentos, de outras coisas, né? E voltando atrás para dizer, olha, lembra daquele tempo quando a gente falou isso? Já aconteceu isso, né? Vamos concretizando sonhos e tornando realidades. Muito obrigada a vocês. Até Obrigado. a próxima.